A santa paz de Deus a todos, bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Mais um vídeo para a glória do Eterno, em nome de Cristo Machia. Domingo retrasado, não ontem, no passado, o irmão, esse domingo também ele leu a circular dizendo em relação a não se fazer mais vídeo no YouTube, que a Irmandade não deve mais fazer. Irmãos, eu não estou sendo rebelde com o ministério de maneira nenhuma. Gostaria muito que eles entendessem isso, tá? Não estou aqui praticando nenhuma rebeldia em relação ao ministério, respeito o ministério, tá? Em duas etapas. Na primeira, porque eu creio, tá, que eles têm um chamado de Deus para que eles possam conduzir pessoas no sentido de pastorear, não sendo pastor, mas cuidando, apacentando as ovelhas de Cristo. Na segunda etapa, eu creio que eles também estão na mesma condição de ovelha e que merece, né, a nossa consideração nessas duas partes, como irmãos em Cristo, ovelhas, e também como pessoas, instrumentos da parte de Deus. Fato esse que eles também são pessoas que pecam, erram, mas a única coisa que eu levanto em relação ao ministério, com todo respeito, não quero que me levem a mal, não quero que tomem como afronta, como falta de respeito, como falta de consideração, não, em nome de Cristo Machia. É que, irmãos, eu erro muito, peco muito, e mentiroso é aquele que diz que não peca. Então, irmãos, eu peço perdão demais, mas se eu vier aqui errar, eu fiz um vídeo usando essa fala do Josafá, ele disse que se errasse ele pedia desculpa. Ele não faz isso. Não faz isso, eu provo em inúmeras vezes. O que eu quero dizer é o seguinte, que vocês, ocupando o ministério, vocês podem errar. Sabe qual é o maior erro? É permanecer no erro. Você errar 1, 2, 10, 1000 vezes é normal do ser humano. Eu estava vendo uma situação aí, e quando Deus preparar, eu vou fazer um vídeo sobre essa situação. Tipo assim, o homem, a fraqueza do homem no sentido de fragilidade, no sentido de, sabe, de nada, de pó. Então, na próxima vez que Deus preparar, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Então, irmãos, eu tenho visto muita coisa acontecendo. O problema é que tem pessoas no ministério que eles não são homens de assumir os fatos reais, a realidade. Encarar de frente, primeiro com Deus e depois dizer, olha, eu estou aqui. Eu fiz M mesmo, falei M mesmo. Mas não faz. Eu não estou dizendo do Ministério do Brasil, estou dizendo de outro ministério que eu conheço. Que são outros ministérios, vários. E tem pessoas que sabem que Deus me deu essa parte de revelação. Deus me revelou muita coisa. Deus me revelou essa parte que nós íamos ser atacado, muito atacado, por essa parte de estudo, e eu tenho prova de várias pessoas que ouviram falar isso dentro da igreja. E que eu fui atacado dentro da igreja, que eu fui repreendido dentro da igreja.
Só que o irmão prega o seguinte: olha, busca dons, eu busco dons e o dom que Deus me dá é para usar, não é para ficar enterrando. Então, quem quiser reclamar dos dons que Deus me deu, que não é meu, é dom de Deus, é que vai reclamar com Deus. Porque se pregam para mim, olha, você pede a Deus, você crê que recebe, você vai receber, bate na porta, eu vou crer, vou pedir mesmo. Conclusão, errei muito, mas muita coisa Deus me mostrou, aconteceu e muita coisa Deus, tipo assim, mostrou para mim que ele estava comigo naquilo ali. Entendeu? Então essa história, porque o que Deus me mostrou sempre foi um alerta, um alerta. Para mim, para pessoas que Deus mandava dar um alerta, sempre foi assim. Só que, óbvio, tem pessoas que não adianta, mas vale como você foi avisado. Você não era inocente, você sabia. Então vale como isso. E se eu faço esse papel, se Deus me dá esse papel para fazer, eu vou fazer da melhor maneira que Ele me der a condição de fazer. Então, goste as pessoas ou não goste, não posso fazer nada. Quem quiser reclamar, já disse para várias pessoas, cara, vai reclamar com Deus. Entendeu? É igual a história de política, não existe um homem na terra que vai consertar isso aqui. O que veio para trazer o reino, ele veio, ficou o tempo dele e partiu, que é Cristo. Homem na terra não tem que vai consertar. Mas vários homens foram usados como instrumento na terra por Deus, principalmente Cristo. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é o seguinte, é que o ministério erra. Seria muito bonito, muito louvável, se eles encarassem o erro deles diante de Deus e diante da Irmandade. Ficaria muito bonito. Arrancaria, sabe, essas amarras que o inferno tem, tá? Para poder ficar apontando o dedo para a congregação. Outra coisa, agora mudando de A para B, a história do Josafá. A história do Josafá é tão simples de todo mundo entender. Cara, você vê, quando eu digo aqui Josafá não é homem, não é que o cara seja lá uma pessoa que não é homem. Eu digo que as atitudes dele não é de homem. Agora, eu já disse aqui, não vou tirar vídeo, não vou corrigir nada. A única coisa que eu digo é, as atitudes do Josafá não é de homem. Por quê? Ele tirou 2 lives do Arquimedes, 1 e 2. Ele tirou lives minha e dele comprometedoras. Porque não fui homem para deixar lá e assumir. O que eu tenho aqui comprometedor vai ficar e acabou. Quando mandarem tirar, eu tiro. Mas vai ficar. E eu vou assumir todos os barulhos que tiver, os BO que tiver que assumir. Agora, só tem uma coisa. Eu não processei ninguém. Não. Por toda a covardia que foi feita comigo, com a minha exposição no YouTube, com a minha pessoa, eu não processei ninguém. E nem vou processar. Mas me defender eu vou. Mas eu não vou me defender, eu vou me defender com a minha força, não. Aqui, ó, é o eterno. O rei da glória, sim, ele é que vai fazer a minha defesa. Não vou atrás de homem, advogado, disso, daquilo, não vou. Tem um advogado? Tem, mas não vou. Entendeu? Se Deus fizer necessário ir atrás de um advogado, eu vou. Mas não estou contando com homem nenhum. E eu vou dizer para vocês, no andar da carruagem, meu amigo, não tem muita água mais para passar embaixo dessa ponte. Entendeu? Então eu, do fundo do meu coração, da minha alma, não gostaria, e Deus sabe, quando falou aquela palavra não fazer, não vídeo e tal, para ficar defendendo congregação, eu não defendo congregação. Eu não defendo ministério. Eu faço ato de justiça aqui nesse canal. Porque eu acho injusto uma pessoa estar numa igreja e sair de uma igreja atacar e arrastar várias pessoas
dessa igreja para uma igreja que ele abriu, para uma igreja que, no final da história, eu só não vou afirmar, porque certeza eu tenho, mas eu não vou afirmar para não dizer que eu estou fazendo acusação leviana. Não vou afirmar. Mas eu tenho a certeza comigo, mas eu não vou afirmar, que a Jandira, pessoas da Jandira, eu tenho certeza absoluta, não estou afirmando, mas as minhas convicções, minhas, particular meu, que a turma da Jandira tem envolvimento nessa história com Josafá. Se não tem, ótimo, não estou acusando. Mas eu deixo essa interrogação aqui. Na minha concepção, eu tenho certeza, mas não estou acusando. Posso estar errado? Posso. Erro também, de carreta. Voltando à pessoa do Josafá. Então, é por isso que eu digo que não é homem. Por quê? Porque as atitudes dele não mostram que ele é uma pessoa que age como um homem maduro, centrado, controlado, um homem que tem realmente, entendeu? Temor a Deus, consideração com o próximo. Ele não age assim. E o mais horrível de tudo isso é que ele trouxe uma carreta atrás dele, de pessoas que estão repetindo, fazendo a mesma coisa que esse Josafá, o sem noção. E ele disse que não vai parar de perseguir a congregação, de criticar, ele diz criticar a congregação. E só que quando alguém vem aqui criticar ele quer ficar cheio de mimimi. Então eu digo, se ele vem aqui e afirma que não vai parar de perseguir a congregação, ou como ele diz, criticar a congregação, então por que ele está reclamando que as pessoas vêm aqui, montam canal para criticar ele? Porque ele cansou de gritar aos mil ventos: eu montei canal no YouTube para criticar a congregação. Ué, qualquer pessoa pode montar canal no YouTube para criticar ele também. Qual é o problema disso? Aí, por isso que eu digo que ele é hipócrita. Ele diz que vai processar essas pessoas que estão criticando ele. Eu estou acendendo a luz para vocês entenderem e enxergar, com simplicidade. Então, ele reclama que as pessoas que ele critica, que é o ministério da congregação, está também processando ele. Então vamos lá. É hipocrisia demais ou não é? E além do mais, o cara me tira pessoas da igreja, da congregação, convencendo elas, porque essas pessoas que estão indo para lá são vítimas, e eu vou te falar, mas tem uns ali que não. Tem uns ali que são Josafá repetido e abrem canal no YouTube para poder fazer a mesma. Eles vão lá e repetem o mesmo que Josafá faz no canal deles, vão lá e faz também. Analisam palavra, ficam lá botando um monte de adjetivo, botando apelidinho, fazendo um monte de gracinha. E são os caras que nem da fralda eles saíram. E vem para cá pro YouTube achar que sabe tudo. Sabe aqueles cara Kruger? O Kruger é aquele cara que pensa, eu não sei de nada, irmãos. Eu não estudei, tive problema na minha infância, e etc, etc. Fui morador de rua com 6 anos de idade. Quando eu voltei, já estava assim... Quando eu voltei em mim, caí mesmo, já estava lá com meus 13, 14 anos, namorando e tal, aquela história. E já achava que eu não tinha mais tempo para estudar e que já estava passado da hora. É aquela bagunça. Aconteceu na minha vida. Eu não estou culpando ninguém. Estou dizendo que o que aconteceu na minha vida foi isso. Sou contra a pessoa estudar? Não. Eu acho que todas as pessoas têm que sim estudar, sim. E se o cara quer estudar a Bíblia, estude a Bíblia. Agora não entra nessa, tá?
de vir com papo de teologia, vir com historinha, entendeu? De dizer que quem não estuda a Bíblia não tem salvação, porque isso é uma mentira do Satanás. Porque nunca vi na Bíblia, está escrito, quem lê será salvo. Quem estudar será salvo, não. Eu digo que todos os dois contextos onde foi dito sobre lei, Bíblia, estava se colocando primeiro a lei. Não a parte do livro dessa lei. Medite nele noite e dia. Eu não vim abrogar a lei, mas sim cumprir as escrituras, que são a lei, elas testificam de mim. Então, cara, Pedro, quando disse escrituras, inspirada pelo Espírito Santo, toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo, ele não falava de outra a não ser o Testamento primeiro, ou o Velho Testamento, ou os livros, os rolos, os papilos, chama do que vocês quiserem, interessa. Mas não tinha nenhum Novo Testamento ali. Agora, qual foi o outro livro inspirado pelo Espírito Santo de que Pedro falava? Ah, mas Apocalipse é inspirado pelo Espírito Santo? Paulo é inspirado pelo Espírito Santo? Irmão, eu estou dizendo que Pedro, quando falou, estava se tratando do Velho Testamento. O que está na Bíblia, que Paulo falou e está escrito, que Pedro falou e está escrito, o que foi inspirado pelo Espírito Santo, glórias a Deus, amém, eu concordo que sim, tal, mas toda a Bíblia, não. Não, 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 não. Entendeu? Agora, quem quiser discutir isso, que discuta. Ah, eu vou parar o meu dia, eu vou tirar um dia da semana e vou para algum lugar, para uma sala de aula, e vou sentar lá e vou discutir isso. Cara, é um direito seu. Que faça. O tempo é seu. O estudo é seu. O direito é seu. Faz o que você quiser. Não tem problema. Agora, você alegar que quem tem uma fé, por quê? Quem crê será salvo. Em Deus Pai e em Cristo, né? No Criador ali que formou todas as coisas, inclusive eu e você, pó da terra. E crer que ele enviou o Filho dele, e crer que através do Filho dele nós recebemos a nossa redenção, a nossa salvação, beleza, tudo certo. É só manter a fé, combater um bom combate e guardar. Você tem, a tua obrigação é guardar a fé. Está lá no Novo Testamento, e também palavras de Cristo. Aquele que olha para trás não é agradável a Deus, aos olhos do Criador. Quem tirar a mão do arado, então é isso. Agora, não pode, ninguém pode chegar aqui de maneira nenhuma e defender Josafá e criticar a congregação, dizendo que Josafá está certo e a congregação está errada. Sabe por quê? Porque, vamos lá, se a conversa do Josafá é realmente combater heresias, igrejas heréticas, tem um monte de igreja aí pregando heresia. Um monte. Inclusive, né, uma que ele gosta muito, que eu também gosto, não tenho nada contra. Quem está lá, não tenho nada contra a Igreja Católica. Eu só digo o seguinte:
o ensino, a essência lá que eles pregam sobre doutrina católica, a doutrina católica, tá? Tem muito padre ali fazendo a obra do Espírito Santo, mas tem muito ali com a doutrina romana. E a doutrina romana, eu não concordo com ela, e ponto final. É um direito meu. Como o católico romano também não concorda com a doutrina protestante, é um direito dele. Simples assim. Agora, se é para criticar tudo que é heresia, então ele tem que criticar todas as igrejas que cometem heresia. Todas. Não é só a Congregação Cristã no Brasil. E ele diz que é justo, ele diz que é centrado, equilibrado, que é o cara, que é o evangelista, que é o rei da Bíblia, que é o bambambam. Então, primeiro, aonde está a justiça de homem de Deus dele? Não tem nenhuma. Na congregação ensina. Você não tem que criticar a religião de ninguém. Ainda que quem ensine até faça. Se ele faz, é problema. Agora, eu tenho que cumprir, é o que eu sinto que eu tenho que cumprir. É verdade, entendeu? Se o cara que está me ensinando o que eu tenho que fazer, ele erra, é uma fraqueza dele, um problema dele. Se ele peca, é um problema dele, é uma fraqueza dele. Ele vai ter que acertar isso com Deus, cara. Não sou eu. Então, onde eu digo, o Josafá, ele não tem esse mérito de chegar e querer criticar alguém ou o ministério, qualquer pessoa na face da terra, ele não tem esse mérito. E eu não estou aqui criticando Josafá, eu estou aqui apontando as coisas que ele faz, que são obras, que são atitudes, que são coisas contrárias à Bíblia, à vontade do Eterno, que são coisas injustas, que são coisas que, se você cair em si, você vai ver que ele comete abominação. Porque quando você chama um ser criado por Deus, compara ela a vaca parideira, a molequinho cecebiano, a chocadeira, o Jesus da congregação, é papel higiênico, só serve para limpar a coisa ruim do cecebiano, que é exatamente assim que ele falou, com esse próprio, com essa forma assim. Então, eu digo a você, se esse homem que está aí na face da terra, respirando, comendo, evacuando, tem o direito de tratar o Cristo da congregação, de tratar as pessoas da congregação e atacar o nosso culto, a forma que nós cultuamos, o que nós fazemos. Se ele tem esse direito, eu quero saber quem foi que deu, porque Deus não deu esse direito a ele. Mas ele vive gritando aos quatro ventos: eu tenho esse direito, eu tenho esse direito, eu tenho esse direito. Aí bota aquele óculos, bota aquela boca dele e fica: eu tenho esse direito, eu tenho esse direito. Eu quero saber quem foi que deu esse direito para ele. Foi o homem? Se foi o homem, então a verdade está esclarecida. Ele está fazendo a vontade do homem, da carne, do diabo. E aí, goste ou não goste, eu vou continuar dizendo: homem de Deus ele não é. E nem age com atitude de homem. Eu não vou dizer que ele não é homem, eu vou dizer que ele não age com atitude de homem. Nem um homem comum, porque um homem comum que não é cristão e que não é católico, que não é protestante, que não é o bandista, sei lá, qualquer... não tem religião nenhuma, vou dizer, um ateu, não age assim. Se bem que agora tá cheio de ateu aí, cheio de coisinha aí que... santo Deus. Não age assim. E o mais engraçado é que os ateus que agem assim, são ex-crentes. Ex-crentes. Por isso é que diz que é pior aquele que ele fica pior. Vem mais 7 espíritos pior do que já estava lá. E ó,
em cima dele. Então, meu amigo, eu sinto muito falar para vocês, mas infelizmente a verdade é essa. O ministério erra, eu erro, vocês que estão na congregação, todos vocês erram, pecam, eu peco, vocês pecam, o ministério peca, todo mundo peca. Mas não é dado o direito a nenhum de nós tem o direito de julgar e de sentenciar, e nem de colocar medida, e muito menos de querer fazer como esse cara chamado Josafá, que diz que abriram canais para criticar o crítico. Quando o crítico é processado por quem ele critica, que é o ministério da congregação, ele acha ruim. Mas quando ele diz que está processando os críticos que critica ele porque ele critica a congregação, ele acha ruim. Ele só não acha ruim de criticar a congregação ou a irmandade da congregação ou o ministério da congregação. Isso ele não acha ruim. Então, é o que eu digo. O cara tira pessoas da igreja dos outros, da congregação, para levar para a igreja dele. Ele não responde às minhas perguntas porque ele continua não fazendo o papel de homem. Eu não quero dizer que ele não é homem para não ficar aquele negócio chato, mas eu posso falar isso aqui, entendeu? Ele não faz papel de homem. E, inclusive, eu vou dizer até o seguinte: todas as vezes que eu disse que ele não era homem, o que eu realmente queria dizer é que ele não tem atitude de homem, entendeu? Não que ele não fosse homem, porque homem ele é, tem filhos, família, mas atitude de homem ele não tem, nem de uma forma que é o homem normal e nem espiritualmente falando. Então, quem está na mão dele, está junto com ele, está seguindo ele e adorando ele, está indo pelo mesmo caminho. Mesmo caminho. Não está tendo atitudes, entendeu? De pessoas normais e nem espirituais. Agora, vocês estão gostando? É o que vocês fazem com a gente. A Irmandade da Congregação gosta quando nós apoiamos o Josafá? Eles gostam quando nós vamos lá e contamos piadinha nos comentários, nas lives do Josafá? Ou no meu canal? Eles gostam? Ah, não gostam. Então, dane-se eles então. É assim que vocês agem. Aí eu pergunto, vocês vão ser hipócritas de achar ruim quando alguém agir da mesma forma com vocês? Porque a justiça é essa. A justiça reta, verdadeira, é essa. A justiça, a balança não é assim. Nem assim. A justiça, a balança é assim, ó. Tá vendo aqui o alinhamento dos meus olhos? Exatamente assim. São iguais. A balança, a medida da balança, quando o peso da balança é colocado, 1 quilo é 1 quilo. Então, o alinhamento é esse aqui, ó. Não é assim 1 quilo e nem assim 1 quilo. Entendeu? É assim. Então, vocês têm que entender isso. Vocês precisam entender. E quando vocês... Tem um ditado que diz que quem tem telhado de vidro não taca pedra no telhado dos outros. Existe uma palavra na Bíblia que diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Vocês não têm pecado, não? Por que vocês estão atirando pedra na congregação? Vocês são tão perfeitos. O que vocês estão fazendo aqui na terra? Por que vocês já não estão no céu há muitos anos? E eu tô falando isso aqui sério, cara. Muita gente não vai levar a sério. Beleza, isso é normal. Só que isso aqui é verdade, é importante. É para vocês pararem e refletir. Coisa que muita gente não vai fazer. Mas vão ver um monte de lorota por aí, inclusive fofoca, palhaçada, babaquice aí, de pessoas como o próprio Josafá e outros adeptos de vocês, né, do Josafá,
que vão estar aí, blá, 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 e vai estar um montão de gente lá, com 2 orelhão de dumbo, né? Parece um alto-falante, escutando, e com 2 bilhas lá, ó, me aplaudindo. Aí eu falo para vocês, é bonito, né? Meter pedra nos outros, criticar os outros, esculachar os outros, humilhar os outros, arrebentar com a vida das pessoas, é bom, é bonito, é isso que o Josafá ensina. É maravilhoso. Agora, se isso for feito com vocês, vocês vão gostar, vocês vão achar bom, porque quando faz, vocês vão correndo atrás de Josafá. Aí, Josafá, não vai fazer nada não, faz alguma coisa. Vocês têm que largar de ser criança e de serem hipócrita, porque se vocês saíram da congregação, direito de vocês, maravilha. Pega a vida de espiritual de vocês, a família de vocês saiu de lá, ok. Vai buscar uma igreja onde vai ser bom para vocês, melhor do que na congregação, ok, 100%, joia, 1000%. Agora vai abrir a boca de vocês para dar glória a Deus, seja em qual igreja que for, para adorar a Deus de verdade. Não é abrir a boca ou usar os dedinhos de vocês para ficar aí colocando aí apoio para Josafá no canal de Josafá, ou falando, fazendo comentários aí. Porque para vocês isso é normal, é o cardápio do dia a dia. Mas só tem uma coisa que vocês estão fazendo: escândalo, sabia? Porque eu tenho certeza que quem está dentro da família de vocês, os filhos de vocês, os parentes de vocês, muita gente que talvez não seja crente, está olhando e falando: que isso? A minha mãe é crente e age assim? O meu pai é crente e age assim? A minha irmã, o meu irmão é crente e age assim? Você acha que não? Então começa a observar para você ver se não. E aí depois você me fala. Tá aí, o vídeo já estourou 32 minutos e acabou aqui. Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que eu não precise vir aqui falar mais nada sobre as atitudes canalha, imunda, suja, porca, demoníaca desse tal de Josafá. Porque ele não pode não ser canalha, né? Pode não ser demônio, mas as atitudes dele, sim, são de canalha, são de demônio, e isso está mais do que provado. Até o próximo vídeo, e vocês que estão apoiando Josafá, para e reflita, tá ok? Presta atenção, porque eu sempre digo aqui, enquanto há vida, há esperança, há tempo. Mas, amigo, olha, as coisas acontecem sem a gente perceber. E você não sabe, só se Deus mostrar para você, o que vai vir no dia de amanhã. Então, como está escrito lá na palavra, conserta com teu irmão enquanto você está no caminho. Eu já disse várias vezes aqui que eu quis me consertar com Josafá e ele me humilhou, ele me esculachou, ele não deu a menor importância para as vezes que eu tentei me consertar com ele. Mas ele está aí. Eu vou processar, eu já mandei a polícia caçar ele, eu já mandei ali atrás dele, eu quero moer, eu quero esmagar. Faça isso, venha. Pode ter certeza, eu não tenho medo de você, de justiça, de cadeia, de nada. Eu temo só um, o meu Deus vivo e eterno, porque esse eu tenho que temer. Está escrito, não temai homem nenhum na face da terra, e Cristo deu esse exemplo. Mas temai Deus, tema Deus, a Deus você tem que temer. É isso aí a ideia. Mas vamos lá, vamos para amanhã, que glórias a Deus, em nome de Cristo Machia, que nós estejamos lá amanhã, adorando, respirando com saúde, né? Adorando de puro e sincero coração, de mãos, né? E de alma, de coração e alma e de mão limpa.
o melhor para Deus. Deus abençoe a todos, inclusive ao Josafá.